Nessa aula eu vou te ensinar a fazer a câmera seguir o jogador de forma suave. Isso se aplica tanto aos jogos 2D quanto 3D. Então vamos lá. Eu tenho aqui o nosso personagem padrão e eu tenho a nossa câmera. Eu preciso que a câmera siga o jogador para onde ele for. Só que eu quero que ela siga de forma suave, então eu preciso que ela tenha um pequeno delay de movimentação. Tá? Então vamos lá, o que a gente precisa fazer aqui primeiramente? Nós vamos criar um pivô. Esse pivô ele vai estar junto com o pivô do personagem. Ele que vai seguir de fato o personagem. A câmera será filha desse pivô na hierarquia. Então onde esse pivô se locomover, a câmera vai junto. Então vou criar aqui com o botão direito um objeto vazio. Renomei para câmera pivô. Eu vou zerar aqui nos eixos X, Y, Z. Deixar esse pivô aqui mesmo. Então eu vou colocar agora a câmera dentro do pivô. Agora ela vai ser filha do pivô. Então agora se eu mexer o pivô, a câmera mexe junto. Bom, eu resetei então a posição do pivô e também resetei a posição da câmera em relação ao pivô. Então ela está no centro do pivô. Certo, agora a gente vai criar o nosso script. Script C#. Vou dar o nome de câmera follow. Aqui dentro do nosso script a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa descrever uma única linha de movimentação. Mas para isso a gente precisa das coordenadas do jogador. Então eu vou criar uma variável aqui pública. Transform player. A gente vai guardar o player então dentro dessa variável. E agora a gente vai usar a função fixedUpdate. E dentro da fixedUpdate a gente vai escrever o seguinte. A gente vai atualizar a posição da nossa câmera, fazendo com que ela faça uma translocação suave entre a posição dela de agora com a posição do jogador. Então vamos lá. Esse script aqui vai estar dentro do pivô. Então é ele que vai fazer essa translocação. Então a minha posição, que é do pivô, vai receber... A gente vai utilizar o método do vector 2. Pode ser o vector 2. Ponto lerp. Certo? O lerp ele vai interpolar, olha só, na descrição dele. Vai interpolar de forma linear entre dois vetores, dois pontos. Então o ponto A e o ponto B. O A é a sua própria posição. E o ponto B é a posição do jogador. E o terceiro parâmetro é a velocidade. Eu vou colocar aqui 0.1 de velocidade. Certo. Agora é só a gente jogar esse script para dentro do pivô. Coloquei o script, ele está me pedindo agora o player como variável. Coloquei, inicializei. Olha só. O pivô, ele se mexe, ele faz a translocação, a movimentação em direção ao jogador. Por que ele está indo no pé do jogador? Porque ele está indo no pivô do jogador. Se a gente selecionar ele, a gente pode ver que o jogador, o pivô dele se encontra nos pés. Tá? E onde a gente mexeu o jogador, ele acompanha. Só que agora tem um caso da câmera. A câmera ela não está filmando o nosso jogador. Onde que ela está? A gente zerou os eixos dela, inclusive o Z. O Z é o de profundidade. Por mais que seja um jogo 2D, a gente vai trazer o Z da câmera distante, para trás. Vou colocar aqui então menos 5, por exemplo. Olha só, a gente já consegue ver o jogador. Se eu sair do modo 2D, a gente vê agora que a câmera recuou no eixo Z, o eixo azul. Agora quando a gente der play novamente, o pivô continua ficando junto com o jogador. O pivô está aqui. Porém a câmera está afastada. E é isso que a gente quer agora. Agora eu vou jogar aqui normalmente o jogo. A câmera, você pode ver que ela está fazendo agora uma transição suave. A câmera não, no caso o pivô da câmera. Onde o nosso jogador vai, ele acompanha de forma bem suave. O jogador ele sempre está um passo à frente, você pode ver, da câmera. E depois quando ele para, a câmera
centraliza com ele. Agora, se a gente quiser colocar a câmera um pouco mais para cima no eixo Y, a gente pode. A gente pode mudar a posição da câmera, porque ela é filha do pivô, né? O pivô que está seguindo o objeto. Certo? Então agora a gente tem já uma movimentação bem suave em relação ao jogador. O Fixed Update, no caso aqui do script, por que foi o Fixed Update? Porque o nosso personagem também ele está translocando no Fixed Update. Então, para a gente deixar de maneira sincronizada os cálculos, eu também criei a função Fixed Update. Então, a câmera, a gente vai evitar com que a câmera, a posição da câmera se atualize mais rapidamente, no caso se eu colocasse somente no Update. No Update, a função do Update, ela é executada muito mais vezes do que o Fixed. Então ocorre que ela ultrapassa os cálculos, ela está sempre à frente do Fixed. E não é isso que a gente quer. A gente quer sempre a sincronia dos cálculos entre a posição do jogador e a posição da câmera. Bom, então se você gostou do vídeo, entendeu um pouco mais sobre essa movimentação suave através do Vector 2 ou Vector 3.lerp, então se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho que é muito importante e te espero na próxima aula.